Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para comentar um pouquinho sobre a redação do Enem 2015. Faço isso em nome de toda a equipe de professores de redação e interpretação de textos do Colégio Vestibular de AZ. Então, Rafael Pina, Marcos Machado, Adamo, Juliana, a Antônia, a Amanda, enfim, todo mundo participa muito disso, os monitores também, evidentemente. E aí eu vou apenas aqui resumir o que a equipe considera que seria uma abordagem adequada desse tema. Vamos lá então? Bom, primeiro aspecto que eu queria comentar, de respeito à frase tema, né, um cuidado ali com o que a banca colocou para a gente. E a frase tema diz: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A princípio, esse não é um tema difícil de interpretar, não existe qualquer conotação. O problema, né, a ser enfrentado pelo aluno ele já é enunciado claramente, mas prestemos atenção às palavras. A primeira delas, aliás, me parece uma das mais importantes aqui, a palavra persistência. Essa palavra pode ser entendida aí como manutenção, como continuidade, e isso significa que o problema é historicamente arraigado. Isso significa que, embora possa haver aí alguns avanços, né? Embora algumas coisas tenham melhorado, possam ter melhorado, o problema persiste. Então, se concentrem nessa palavra porque ela vai aparecer um pouco aí na nossa abordagem um pouco mais à frente. Segundo, a palavra violência, isoladamente, aí a gente pensa a violência em todas as suas modalidades, a violência física, que pode ser material, quer dizer, patrimonial, pode ser corporal, e aí isso inclui a violência sexual. Ela pode ser uma violência moral, quando se atinge a honra do indivíduo, né? Pode ser psicológica, quando está ligada à ameaça, quando está ligada à criação de medo. E é lógico, já para esclarecer aqueles que, por acaso, olhando aí, achem alguma coisa estranha, uma violência como, por exemplo, a sexual, o estupro, uma agressão sexual, obviamente inclui a dimensão física e fortemente a dimensão psicológica, sem dúvida alguma. E eu chamaria atenção para o fato de que essa violência pode estar criminalizada ou não. Ou seja, algumas das violências sofridas pelas mulheres podem já ser tipificadas como crimes e outras, notadamente algumas violências psicológicas, né, de diminuição ou até violências morais, não são exatamente criminalizadas ou não são suficientemente criminalizadas. Contra a mulher, só para esclarecer aí que estamos falando especificamente da mulher como vítima, né? E aí já dou a dica para vocês aí, né? Faço uma lembrança, uma observação, que é de que falar em, por exemplo, em violência feminina seria estranho, porque quando se usa esse adjetivo, né, feminino ao lado de violência, fica parecendo, dá essa impressão de que a mulher é algoz, né? Ela que pratica, quando a ideia aqui é falar dela como vítima, né? Então estamos falando de violência de gênero, que muitas vezes é doméstica, não necessariamente é sempre doméstica, mas muitas vezes sim. E por último, sociedade brasileira, só uma especificação aí de contexto típica do Enem. Então, o que nas nossas leis, na nossa cultura, na nossa história pode ajudar a entender, né, essa situação? Bom, então nada de muito aí difícil, né, nessa frase tema. Em seguida, eu queria comentar um pouquinho os textos de apoio da prova. Há 4 textos, o primeiro deles é um texto cuja referência é o Mapa da Violência 2012, que tematizou a violência contra a mulher. Aliás, em um dos vídeos do Mais Hit, né, deste ano, Mais Hit número 8, a gente falou sobre isso, sobre machismo, misoginia, a gente falou sobre a lei do feminicídio, e uma das referências usadas foi justamente essa, o Mapa da Violência 2012. E aí ele fala um pouco sobre como a violência, a parte dos homicídios, né? Como os homicídios têm crescido significativamente nos últimos anos, na última década. E aí isso já justifica o uso da palavra persistência, né, na frase tema. Segundo texto, é um texto que fala das modalidades de violência relatadas aí pelas mulheres. Há uma ênfase do ponto de vista numérico, né, na violência física. Mais da metade das mulheres que relatam ter sofrido alguma violência falam de violência física, mas também é psicológica, né? Mais de 1/3 delas diz respeito a isso, a violência psicológica. E só lembrando que a violência psicológica é qualquer situação em que você crie para a vítima alguma espécie de ameaça, em que você cria uma situação de medo, e esse medo está ligado ao controle, né? Controlar qual vai ser o comportamento da pessoa. A ameaça pode ser explícita, olha, se você
não fizer isso, vai acontecer aquilo com você. Se você usar essa roupa, eu vou fazer aquilo com você. Ou pode ser velada, né? Ela pode ser no olhar, ela pode ser uma violência que se apresente em alguns comportamentos, a linguagem, alguma coisa assim. O texto 3 é uma rápida referência a uma campanha que houve contra o feminicídio, ou seja, o assassinato de mulheres por razões que são ligadas à diferença de gênero. Aliás, também no vídeo Mais Hit número 8, a gente fala explicitamente sobre a transformação do feminicídio em crime hediondo, que significa que as penas tendem a ser mais graves, o crime se torna inafiançável. E o que seria isso, né? Feminicídio? Essa ideia de que, lógico, homens e mulheres são assassinados, mas em muitos casos, quando se trata de vítimas do sexo feminino, essa vitimização tem a ver com o fato de serem mulheres. É como se o gênero fosse importante para caracterizar essa vitimização, né? Bom, finalmente o texto 4, ele fala um pouco sobre os impactos da Lei Maria da Penha, uma lei que está completando quase uma década, e que diz respeito à violência doméstica, né, tanto de homens contra mulheres, quanto de mulheres contra homens. E aí, um primeiro ponto, ou um segundo, na verdade, aqui, terceiro ponto que eu coloco aqui nessa lista, é a noção de que muito mais homens são presos do que mulheres, só para caracterizar aí que, de fato, a Lei Maria da Penha diz respeito à violência de um gênero sobre o outro, no âmbito doméstico, mas que, tipicamente, as mulheres é que são vítimas, né? Fala-se aí de 330 mil processos nesse período, e esse número é relevante. Se a gente considerar lá, se a gente fizer uma relação com o texto 1 da coletânea, que fala de 43 mil homicídios em uma década, e a gente está falando de 330 mil processos, então é só uma referência, embora aqui os processos digam respeito a todos os tipos de violência dentro do âmbito doméstico, muitas delas, a maior parte dos casos contra a mulher. Isso significa que a Lei Maria da Penha tem uma importância, né, significativa. Um outro dado aqui, 1/3 dos processos julgados, o que significa dizer que 2/3 ainda não julgados, né, processos aí que não foram concluídos. E por último, 70% das agressões cometidas por companheiros. Então, numa relação que supostamente seria afetiva, né, a relação com o cônjuge, é a relação em que muito mais tipicamente acontece essa violência. Muito bem. Agora, eu queria comentar o seguinte. Olha que interessante. Esses textos de apoio, eles são ricos do ponto de vista da informação estatística, quantitativa, mas eles não dão muitas pistas sobre os caminhos que os alunos poderiam seguir em termos de argumentação. Isso é muito interessante porque é como se a coletânea mostrasse, olha, o tema é relevante, né? A violência contra a mulher ela é significativa, mas, estudante, pense aí nas suas interpretações, quais são os fatores, e aí eu acho que isso pode ser muito interessante para estudantes que já tenham refletido previamente, e aí vão fazer uma redação aprofundada, né? É possível que muitas pessoas, não tendo feito essa reflexão, acabem redigindo textos pouco profundos, pouco exploratórios das causas e que fiquem na superfície só descrevendo essa violência. Bom, nesse sentido, queria lembrar vocês que nós sempre sugerimos um roteiro de abordagem que tenha essas etapas aqui, né? A identificação de um problema, a reflexão sobre os fatores desse problema, o levantamento eventual de alguns efeitos, algumas consequências desse problema, e aí a proposição de intervenções. Bom, em relação ao problema, me parece que ele está claro já na própria frase tema, né? Mas uma forma de enunciá-lo seria a seguinte: embora haja avanços na legislação, lei do feminicídio, lei Maria da Penha, né, só para a gente evidenciar aqui, embora haja esses avanços, a violência contra a mulher persiste como problema grave na sociedade brasileira. Então, você não precisa ter redigido o problema dessa forma exata, mas é interessante que ele seja construído com essa ressalva, né? Considerar que há sim avanço, alguma coisa minimamente mudou na sociedade brasileira, mas o problema, vamos voltar àquela frase, àquela palavra, ele persiste, né? Ele existe numa continuidade aí temporal. Bom, como é que a gente explicaria esse problema? Quais são os fatores? Aqui, pessoal, eu vou apenas retomar a linha de argumentação, de investigação que aparecia naquele vídeo que eu já citei aqui 2 vezes, pela terceira vez, o vídeo Mais Hit número 8.
O primeiro grupo de fatores é de respeito à impunidade dos agressores. Então, quando algum problema criminal, né, persiste, alguma violência persiste, provavelmente porque aqueles que cometem o crime não são suficientemente punidos, certo? Bom, nesse sentido, alguns subitens é importantes. Talvez algumas penas sejam relativamente brandas, né, não sejam suficientes para desencorajar o agressor, e é possível que alguns processos judiciais eles demorem muito a ser concluídos, e aí fica essa impunidade. Um segundo subaspecto aqui é que talvez haja uma escassez de delegacias especializadas. Então elas se concentram em grandes centros, em algumas cidades médias, mas se a gente pensar na extensão territorial do Brasil, nos mais de 5.500 municípios brasileiros, é altamente provável que haja violência contra a mulher em todos esses lugares, né? E não necessariamente as mulheres têm lugares especializados, específicos aos quais recorrer. É óbvio que a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia, mas digamos que a fragilização da mulher diante dessa situação, né, a entrada num ambiente que também reflita uma espécie de hostilidade, como muitas vezes são as delegacias mais tradicionais, isso desencoraja a denúncia. E aí, por isso mesmo, o terceiro fator aqui é o medo de denunciar por parte de muitas vítimas. Medo em relação ao próprio agressor, medo, às vezes, por uma questão familiar ali, de dissolução do matrimônio, às vezes a dependência financeira pode ser um ingrediente em alguns casos. Em segundo lugar, e talvez mais importante do que o primeiro, a questão da cultura machista, né? Essa cultura tão fortemente arraigada na nossa sociedade. E aí, explicando essa cultura, a aceitação cultural de que não haveria uma igualdade entre os sexos, né? Aceitação cultural significa que as pessoas acham normal que os sexos não tenham igualdade de direitos, haja essa subordinação, digamos assim, da mulher, salários mais baixos, né? Um papel de obrigatoriedade de certas funções que são domésticas, etc. E cadê aqui? A naturalização dessa suposta inferioridade das mulheres. Às vezes até mesmo dentro do ambiente familiar isso é transmitido, né? Às vezes a família, por exemplo, tem dois filhos, um casal, um menino e uma menina, e ao menino são permitidas certos comportamentos, certas atitudes, certas possibilidades que a menina não são permitidos. Então é como se essa inferiorização fosse sendo construída como uma base na qual a violência vai se colocar, né? E aí, um último fator, um adendo, um agravante, está escrito agravante, é agravante, tá, gente? Eu escrevi errado. Mas um agravante socioeconômico, que é o fato de que, no caso das mulheres de baixa renda, a vulnerabilidade é ainda maior. Então, isso não é um fator, isso é só um agravante que poderia ser comentado. Bom, eu faria ainda algumas considerações que eu acho relevantes, que também estão lá naquele vídeo. Primeiro, lembre-se de que machismo e feminismo, eles não são termos simétricos, quer dizer, machismo não é o oposto de feminismo, né? Quem pensa isso está falando besteira. Vamos lá. Primeiro, machismo o que é? É esse sistema de dominação, de inferiorização, né, da mulher, de colocação do homem como mais poderoso que a mulher. Segundo, feminismo, ele na verdade é construído como uma luta histórica pela igualdade entre os sexos. O feminismo ele tem a ver com essa ideia de que é preciso criar isonomia. Então, o feminismo não luta pela inferiorização, né, dos homens. Ele quer anular o machismo no sentido de garantir que haja tratamento isonômico, os mesmos direitos. Segundo, a violência contra a mulher, ela advém, em essência, do machismo, né? Por que essa observação é importante? Existe uma espécie de permissividade, né, das agressões, porque a ideia de que existe um controle do corpo da mulher. A mulher não é dona do próprio corpo, esse corpo é objeto de desejo, mas objeto de domínio mesmo por parte dos homens, né? E aí é como se a mulher não tivesse uma individualidade, ou a individualidade dela tivesse menos força. Então pensem que quando um agressor se coloca diante de uma vítima, né, e pratica uma agressão, quase sempre é como se ele tivesse essa percepção de que aquela vítima pode ser vitimada, ou seja, de que ele tem realmente mais poder, né, ele pode fazer aquilo. E terceiro, o machismo muitas vezes é imperceptível.
alguns dos nossos preconceitos, os mais diversos, inclusive os preconceitos de gênero, eles são naturalizações culturais, né? A gente aprende desde cedo, então no ambiente, como eu falei, doméstico ou do convívio social, são reforçadas essas imagens e percepções de objetificação da mulher, de submissão, de inferiorização, que vão criando o terreno fértil para a manutenção das violências contra a mulher. Tudo bem? Pulando a parte dos efeitos, porque os efeitos já estão dados, né, no próprio tema, os efeitos são os efeitos do sofrimento da violência. Né? O que a gente pode fazer diante disso? Quais são as propostas, os caminhos de intervenção? Bom, de um lado, o combate à impunidade, naturalmente. E aí isso pode ser feito de várias maneiras, mas citando algumas coisas que poderiam ser pensadas aí, a disseminação de delegacias de atendimento especializado às mulheres em mais lugares, né? A pressão pela ampliação e até pela execução de leis que desestimulem a violência de gênero, já existem algumas, mas digamos que elas podem ser ampliadas e sua execução precisa ser efetiva, então a sociedade pode pressionar as autoridades nesse sentido. Uma outra ideia aqui é a criação de grupos de apoio, de suporte efetivo às mulheres que denunciem, que queiram denunciar abusos sofridos, para criar um ambiente de confiança e aumentar, portanto, as denúncias que levam à punição. E do outro lado, né, complementarmente a isso, a desconstrução da cultura machista, que é, como eu disse, esse solo fértil para a violência contra a mulher. Então, a abordagem desse tema nas escolas, no currículo escolar, naturalmente, a criação de projetos de sensibilização das crianças acerca dos preconceitos invisíveis, né? Então, a dramatização, o contato dos alunos em palestras com pessoas que foram vítimas de algum tipo de violência, isso tudo, lógico, com cuidado, porque também existe a questão da submissão das crianças ao choque da violência, né? Isso tudo tem que ser visto em relação à faixa etária, naturalmente. Mas campanhas e palestras de conscientização, às vezes uma campanha bem elaborada, ela é muito efetiva em termos de aumento da percepção social do problema. Agora mesmo, nas redes sociais, há uma campanha em que muitas mulheres estão usando uma hashtag para narrar casos de abusos sexuais sofridos. Né? A disseminação de obras e referências antimachistas em meios de comunicação, novelas, filmes, né, de maneira geral, tudo isso, esse conjunto de exemplos, de ideias que podem ir desconstruindo aos poucos dentro de um processo que não é muito rápido. Estamos falando de cultura, né? De valores e hábitos, e aí vale dizer que os valores e hábitos eles precisam ser desconstruídos aos poucos, mas estamos falando de algo urgente, já que as vítimas não param de crescer, né? Como o tema já mostrou pra gente. Bom, de maneira geral, esse era o recado, na verdade um recado bastante breve, porque muitas das coisas relativas a esse tema foram vistas ao longo do ano aí, em temas de redação, né, em redações exemplares até, e no vídeo que eu citei. Espero que tenham feito uma ótima prova e é isso, pessoal. Até a próxima.